Muito bem, pessoal. Continuando nossa leitura, né? Leitura pública. Mateus capítulo 4. Nós vamos tratar do livro de Mateus capítulo 4. Diz assim o texto de Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então essa é a primeira parte que eu vou destacar aqui, que é o papel do tentador. O papel do tentador, ele é conhecido que ele usa a palavra de Deus, né? Sempre para tentar o Senhor. A gente sempre discute isso, sempre trata disso quando lê esse texto ou quando faz alusão às tentações em geral. Mas a primeira tentação que ele faz aqui, que me chamou a atenção, é esse se tu és o Filho de Deus. E às vezes a gente passa por isso também, né? Se você é crente, então se você acredita mesmo, se você é cristão. E aqui a gente vê claramente que esse é um trabalho do tentador. E muitas vezes a gente cai já logo aqui, né? Já fica irado logo nesse primeiro aqui que ele faz. Se tu é crente mesmo, então eu não estou lembrando de nenhum exemplo aqui agora. Tá? Faz um milagre. Se tu é crente mesmo, igual a moça falou, né? Se tu é crente, acha o filho da menina que perdeu. Se você é crente mesmo, se tua igreja é de verdade, essa já é o primeiro papel do tentador. Então, quando a pessoa falar isso para nós, a gente já tem um alerta aqui de que trata-se de alguém que entregou sua boca para Satanás. Pode não necessariamente ser alguém condenado, nem nada, mas naquele momento, naquela frase, entregou sua boca para Satanás, assim como Pedro. Pedro falou para Jesus, de maneira nenhuma, faça isso, não vou deixar e tal, não lembro exatamente como ele disse, mas Jesus repreendeu-o, chamando-o de Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas ele entregou sua boca para Satanás, falou aquilo que Satanás queria. Então, quando alguém vem nos tentar e diz, se você é crente mesmo, então você tem que fazer isso, aquilo, outro. Primeiro que pode estar até inventando uma condição errada, né? Falando qualquer coisa. Segundo que essa condição, por si só, já é herética. Nesse caso aqui, Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Tinha. Ele tinha poder de fazer isso. Mas uma pessoa qualquer aqui, o diabo então tentou a Jesus sobre aquilo que Jesus poderia fazer. Mas uma pessoa que vai falar conosco pode nos tentar sobre aquilo que ela acha que um crente tem que fazer. Não é isso? Eu acho que o crente tem que amar a todos de forma como eu entendo o amor, e não como a Bíblia entende o amor. É uma condicionante que a pessoa pode querer colocar. Se você não ama como eu amo, então você não é crente. Isso é um papel do diabo e faz a gente cair, né? Agora, vamos então prosseguir. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, que nunca tinha me atentado, e esse se tu és o Filho de Deus é a primeira tentação, né? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava 40 dias com fome. O diabo então deu a ele uma solução: se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. E aí Jesus está dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então esse texto é um dos textos mais importantes, na minha opinião, de toda a Bíblia, porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta de verdade. Esse é o nosso verdadeiro alimento. E aí quando diz pão, se refere a todo o alimento, porque a Bíblia também diz que tem o leite, também tem a carne. A palavra de Deus é tudo isso. É o alimento. E é o mais importante. Então, como é que Jesus pôde responder estando com fome? Porque ele estava alimentado. Como é que eu sei que Jesus estava alimentado? Porque ele começa dizendo, está escrito. Então Jesus estava bem alimentado. Bem alimentado é mais fácil resistir à tentação. Amém?
estejamos bem alimentados, tá? Lembrando que o diabo conhece a Bíblia, tá? Provavelmente mais do que a gente conhece a Bíblia. Se ele quiser citar, agora eu numa discussão recente sobre questões da Bíblia, a pessoa que discutia comigo falava muitos versículos de cabeça. Eu estava sem Bíblia, estava sem celular, sem nada, e fui assim, mas à medida que ele ia falando, soava um alerta na minha cabeça, porque mesmo eu não tendo decorado, eu conheço a Bíblia. Então, algumas vezes eu falei, não, mas isso não está na Bíblia não, cara, isso está errado. E quando a gente ia ver, realmente não estava na Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, mas também porque eu me alimento, eu como. Então eu sei, porque num dos trechos, ele adicionou um pela fé. Pela fé pode estar na Bíblia. Vai ter trecho que diz pela fé na Bíblia. Então não é uma invenção esdrúxula qualquer, uma invenção que poderia muito bem estar no contexto ali. Mas na hora que foi dito, isso aqui não está na Bíblia. Como é que... Aí a gente vai ver e não está mesmo na Bíblia. Então é importante estar alimentando-se sempre. É claro que Jesus é o mais alimentado de todos, né? Porque ele é a própria palavra. Mas enfim, em todo caso, nós não somos, mas somos ou não somos um com ele? Amém. Então vamos nos alimentar. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Irmãos, muita gente fala assim, eu vou esperando para tomar a decisão, para saber se é a vontade de Deus ou não, à medida que as portas vão se abrindo. Já ouviram isso? Aconteceu tal coisa, não sei o quê. Tem uma pessoa que falou assim para mim, eu queria ser pastor, e aí eu não deu certo, não consegui e tal, aí o emprego que eu tinha, eu queria evangelizar não sei onde, o emprego acabou me mandando para lá e eu tive a oportunidade. Não estou questionando que isso não possa ser ação de Deus, mas o que o texto nos ensina aqui, que o diabo nos transporta, e mais, nos transporta e nos coloca sobre o pináculo, ou seja, sobre algo elevado, e aí, poxa, legal, eu estou no alto, mas para que ele faz isso? Vamos ver aqui, ó. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, às vezes, o diabo pode transportar as pessoas de um emprego para o outro, estou fazendo a analogia, tá? De um emprego para o outro, colocar numa situação elevada, mas na verdade é só o incentivo para o empurrão, para a pessoa se encantar, e talvez aqui cheio de promessa para as pessoas, né? Tem muita gente que fala isso, meu filho, mãe fala para o filho, meu filho, você tem promessa para a sua vida, e a criança vai crescendo com aquilo, você tem promessas, tem tal coisa, você vai ser grande, uma pessoa fez uma profecia para você na igreja, a criança vai crescendo, um dia chega lá o diabo e usa tudo isso, fala, tá aqui, você está no alto, não é isso? E como você tem promessa, é só pular para a promessa, não é isso? Jesus, no caso, está escrito aqui mesmo, né? Que tropeçaria e não cairia, né? Então, mas no seu caso, é só você pular para a promessa, agarrar a oportunidade. Muito cuidado, irmãos. Essa parte da tentação de Jesus, muito importante conhecer a palavra de Deus, muito importante ter humildade. Mas também existe o aspecto prático da coisa, quer dizer, por exemplo, essas pessoas que fazem viagens transcendentais, a alma, sabe, esse viagem transportando-se Eu nunca pensei nisso, mas acho que sim. Tem até uma ayahuasca, né? Que vão lá e eles dizem que tem visões de outros seres, de outros locais. Acho que sim. Não, aliás não, eu acredito que essas visões, no geral, com alucinógicos, né? Você ficou bêbado e tem visão de qualquer coisa, para mim são demônios, né? Você acaba abrindo o seu próprio corpo de alguma forma que eu não entendo para se relacionar
demoníaca, de forma demoníaca. O valente que vigia a casa amado, né? Se Isso. você não está dando conhecimento, mais fácil é ter a influência diabólica. E também diz que quando chega lá, se ele estiver lá, como é que ele faz? Ele amarra ele, né? Ele prende ele. Então, para você ser preso, se você está sóbrio é mais difícil, né? Se você está alcoolizado é mais fácil, né? Então, de fato, pode ser assim. Pode esse transporte, né? Eu fui abduzido. Fiquei numa nave lá e botaram um chip em mim. Tudo demônio para mim. Tudo coisa do diabo. Não estou dizendo que não possa acontecer alguma coisa. A pessoa até tem uma visão de que foi mesmo, ser real, do diabo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é claro, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, aí você vê, né? 2 vezes o diabo disse, se tu és, 2 vezes. Aí nessa vez agora ele já disse o versículo, não adianta, que eu não vou tentar ao Senhor. A condicionante, se você é crente, faça isso, é uma condicionante de tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus já respondeu, acabou esse problema. E aí vai para outro, vamos ver. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, sempre colocando em lugares elevados, né? E mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. Irmãos, não estou dizendo que Deus não possa nos colocar em posições elevadas também não, tá? O que eu estou dizendo é que existe uma forma de você discernir os espíritos, que é pela palavra. Disse-lhe o diabo falando ainda, né? Tudo isto, os reinos da terra, o mundo e a glória, né? Os reinos do mundo e a glória. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, já não é mais uma questão se tu és o Filho de Deus. É uma oferta mesmo. Agora eu não quero que você tente a Deus, eu estou lhe oferecendo. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Só para não deixar passar, aqui Jesus chama o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele está em minúsculo, se referindo a Deus. Então, nem sempre Ele, referindo-se a Deus, estará em maiúsculo, tá? Só para a gente não ficar se apegando aqui a detalhes em outros textos que a gente fica na dúvida. Será que Ele é Deus ou não é? Pode ser Deus, mesmo estando em minúsculo. Muito bem, então acabou a parte da tentação e eu vou acelerar um pouco. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a primeira coisa que Jesus fez é começar a pregar, certo? E Jesus é nosso exemplo, é ou não é? Então todo crente precisa fazer o quê, irmãos? Pregar. Exatamente, ganhar almas, né? E Jesus andando junto ao mar da Galiléia, detalhe que essa foi a primeira coisa que Jesus começou a falar aqui no primeiro livro da Bíblia. Pode. Os não crentes. Sim, fazer o trabalho de um evangelista. Foi a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério e a última ordem que ele dá ao sair também, né? Então, do início ao fim, é para evangelizar as pessoas. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Isso é para nos encorajar, irmãos. Tem gente que você vai evangelizar, ele vai largar mesmo o que estiver fazendo e vai ouvir, e vai seguir a Jesus. Inclusive hoje teve uma conversão aqui, mais ou menos assim, né? Deus o abençoe. Gilson, né? Amém. Deus abençoe o Gilson.
a sua esposa, Simone. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Eu fico me perguntando se eles deram tchau para o pai. Tchau, pai, tal. Vou embora. Mas é isso aí mesmo, né? A gente não pode deixar de seguir a Deus por pai, mãe, filho, irmão, mulher, parente. Se fizermos isso, Jesus disse que nós não somos dignos, não é isso? Então, precisamos ter a coragem de seguir. Irmãos, estar trabalhando no barco do próprio pai é um porto seguro, não é? O pai tem um emprego, é pescador, tem lá o seu barco, já está conduzindo os filhos ali, você vai ser aqui pescador e tal. Jesus chega e fala, larga e me segue. Então, você larga um porto seguro, uma profissão, uma renda, para seguir a Jesus. E o que eles esperavam de seguir a Jesus? Estava em aberto. Ninguém sabia o que ia acontecer ainda. Tiveram que descobrir seguindo a Jesus. Assim como nós não sabemos o que acontecerá conosco no dia de amanhã, né? Basta cada dia o seu mal. Mas é melhor o dia de amanhã com Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então é para pregar o evangelho do reino. E a sua fama ocorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele, se referindo a Jesus em minúsculo de novo, os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, para finalizar, esse é o nosso papel, né, como igreja. É ir, ganhar almas, pregar o evangelho e percorrer as cidades. Aqui, 1, 2, 3, 4, mais além do Jordão, 5 cidades sendo descritas que Jesus percorria e as pessoas o seguiam. Então, às vezes a gente pensa que está difícil, que é uma cidade muito complicada, e você tem que estar percorrendo, ganhando almas e deixando o próprio Senhor Jesus fazer a obra dele. Amém? Então estamos encerrados, essa é a nossa leitura, capítulo 4 de Mateus.